Pessoal, vocês não ficam impressionados com a quantidade de acidentes, muitos deles fatais, envolvendo as duplas sertanejas? Olha isso, olha só, de acordo com o levantamento do Metrópolis, nos últimos 10 anos, 56 acidentes de trânsito causaram a morte de 51 artistas e deixaram 176 feridos. E a maioria das vítimas é de jovens sertanejos que percorriam as estradas do Brasil em função aí da agenda de shows, né? Cada hora está num estado, numa cidade, são vários shows que eles fazem ali por mês. É realmente impressionante a quantidade de acidentes. E o Metrópolis fez uma reportagem especial sobre esse tema com o repórter Gautieri Rodrigues, que inclusive está com a gente por videochamada. Ele vai conversar ao vivo com a gente, né, Gautieri? Um prazer enorme te ter aqui no Boletim Metrópolis. Boa tarde para você. Boa tarde, Larissa. É um prazer enorme falar com vocês também, com o pessoal que está assistindo o Boletim Metrópolis. Querido, eu queria que você contasse para a gente como é que foi esse trabalho. Vocês recuperaram diversas histórias bem conhecidas do público, né? Conta um pouquinho para a gente. Sim, a gente começou, acho que essa realidade dos cantores, dos artistas, é uma questão bastante indiciária, né? Ela é muito evidente, assim, dada a recorrência desse tipo acontece, né? E acometem os músicos na estrada. A gente partiu dessa realidade para tentar retratar, né, a rotina deles. E aí a gente começou a fazer um levantamento sobre os casos de acidentes de músicos, bandas, duplas, indo de shows, né? A gente quis dar esse caráter mesmo de realidade trabalhista mesmo deles. E a gente fez um recorte temporal dos últimos 10 anos. Eu comecei fazendo o levantamento lá em 2012, abril de 2012, com o caso do cantor Pedro Leonardo, né, o filho do cantor Leonardo. Ele se acidentou ao retornar em Minas Gerais, ele estava voltando para casa em Goiânia e se acidentou, ele estava sozinho ao volante. Ele ficou mais de 80 dias internado na época. E aí, do Pedro Leonardo até então, foram 56 casos que a gente relacionou, envolvendo, a maioria deles envolvendo cantores sertanejos e duplas que tem uma rotina bastante atribulada mesmo, né, de viagem. Eles chegam a viajar, dependendo do local do show, até mais de 2.000 quilômetros diretos, assim, sem parar. E desses 56 acidentes, como você mesmo disse no início, aí resultaram 51 mortes e 176 pessoas feridas. O que chamou muito a atenção no decorrer do levantamento, características dos acidentes com os músicos, elas coincidem com as características do quadro geral de acidentes que acontecem nas BRs do país. Nesse mesmo período, em 10 anos, mais de 935 mil pessoas morreram ou ficaram feridas em acidentes nas rodovias federais do país. E quando a gente começou a pegar as características dos acidentes que acontecem com os músicos na estrada, a gente viu que os fatores predominantes, eles são os mesmos dos acidentes no quadro geral. Os acidentes hoje, eles acometem uma parcela da população bastante jovem, né? A gente está falando aí de cantores, falando agora dos sertanejos, são pessoas de 20 a, no máximo, 40 anos ali, são pessoas que estão em plena fase de ascensão, muitos no auge da carreira, né? Como aconteceu com o cantor Cristiano Araújo em 2015. Ele estava vivendo o auge da carreira dele. A gente, inclusive, falou com o pai dele mora aqui em Goiânia, o pai mesmo fala assim, meu filho estava vivendo o melhor momento da vida dele, ele estava fazendo de 22 a 24 shows por mês, né, de viagem de um show para o outro, nas datas que ele acabou perdendo a vida. Ele e a namorada, em junho de 2015. Sim, eu lembro bem desse dia, muito triste, né? O Brasil inteiro muito triste com a história e com a morte dele. Agora, Gautieri, quanto tempo durou o trabalho de produção, gravações? Conta um pouquinho para a gente rapidamente dos bastidores desse trabalho. Certo, foram aproximadamente 2 meses de levantamento e de reportagem em campo. A gente começou, eu fico em Goiânia, né, onde é que é a cidade do sertanejo hoje no país, onde estão os grandes escritórios do sertanejo. Então a gente começou daqui, começando falando com o pai do Cristiano Araújo. Ele nos recebeu no escritório dele aqui em Goiânia, deu uma entrevista super emocionante até. Ele fala que ele se sente culpado até hoje pelo que aconteceu com o filho, porque ele costumava muito acompanhar o Cristiano na rotina de shows. E nesse dia especificamente do acidente ele não estava. Ele contou pra gente que era ele, um carro atrás, sempre tentando controlar a velocidade do veículo do filho.
que estava com o filho, né? E ele fala que ele nunca vai se esquecer desse dia, porque foi um dia que ele não foi, porque estava tendo um show em Goiânia do outro filho dele cantor, que é o Felipe Araújo. Então, a partir de Goiânia e a partir do levantamento que eu fiz também de todos os acidentes que aconteceram nesse período, a gente começou a contatar as famílias, entrar em contato com os artistas e fomos para pegar a estrada para viajar também. A gente teve em cidades de São Paulo e Paraná também. Lá a gente conseguiu, no Paraná a gente falou com a esposa de dos músicos da dupla Conrado e Alexandro, né, que o acidente foi agora em maio desse ano. Em São Paulo a gente falou com a família do Renan Ribeiro, que também era um cantor sertanejo. Ele participou do programa The Voice da TV Globo em 2015 e ele estava assim, em franca ascensão, estava começando a crescer na carreira e ele tinha como ídolo justo o Cristiano Araújo. Ele chegou a falar para os pais e para os empresários dele, né, após a morte do Cristiano, que ele tinha muito medo de acabar como Cristiano, de terminar a carreira como Cristiano em um acidente nas rodovias. O Cristiano morreu em junho de 2015. O Renan morreu em maio de 2016. E menos de um ano depois, o Renan Ribeiro faleceu numa situação semelhante à do ídolo. E também a gente acompanha a rotina de viagem da dupla sertaneja Jorge Henrique e Rodrigo. A gente foi pegar a estrada com eles, eles também já tiveram situações de acidente nas estradas. A gente entrou na van, no ônibus com os músicos e fomos fazer, junto com os shows em Goianésia, 2 dias de shows com a dupla. Agora, Galtieri, você que acompanhou, né, percorreu ali várias cidades atrás dessas histórias, eu gostaria de te perguntar, assim, no fim das contas, né, por que acontecem tantos acidentes com as duplas sertanejas nas estradas? Você acha que é realmente, assim, mistura o cansaço da equipe, dos motoristas, com uma agenda muito extensa de shows? Qual que foi a conclusão que você chegou? Que é um combinado de fatores, assim, a gente está falando de uma categoria profissional bastante peculiar, né? Elas têm uma rotina de trabalho, os músicos trocam a noite pelo dia, né? Eles trabalham no período noturno na maioria das vezes, assim. Sem contar que a gente está falando também de um estilo musical sertanejo que ele percorre os extremos do país. Ele viaja pelo país inteiro, então, assim, eles percorrem longas distâncias. Chega a percorrer até mais de 2.000 quilômetros, dependendo da viagem. Então, eles ficam bastante tempo nas estradas e é inevitável, às vezes, o tempo de exposição é muito grande, né? Eles estão bastante presentes nas estradas, até a gente fala que eles trabalham numa escala e rotina bastante semelhante à dos caminhoneiros. Né? Eles estão tão presentes nas estradas e vivenciam tanto essa rotina das estradas que é semelhante ao que os caminhoneiros vivem também. Assim. Eles conhecem as estradas do país como poucos. Assim. A própria dupla Jorge Henrique e Rodrigo destacou. Assim, eles falaram que tem estrada de todo tipo no Brasil, e principalmente o estado hoje onde mais acontece acidentes nas rodovias federais é Minas Gerais. Muitos das pessoas com as quais eu conversei ressaltaram a situação em Minas Gerais especificamente, porque é um país de relevo acidentado, é um estado de relevo acidentado, a maioria da malha rodoviária federal está lá no estado de Minas Gerais, que é um estado grande, e assim, tem estrada de todos os tipos. Tem estrada, por exemplo, que é tão estreita que às vezes o ônibus da dupla, do artista, da dupla sertaneja, não consegue passar. Às vezes não cabem 2 veículos numa mesma pista de rodovia. Então, assim, são situações variadíssimas e, claro, a rotina de trabalho é bastante atribulada. Isso me chamou bastante atenção durante a viagem com o Jorge Henrique e Rodrigo, porque ficou muito claro para mim como é desgastante, assim. A gente percebeu, por exemplo, assim que findou o primeiro show, terminou o primeiro show que a gente acompanhou, não deu tempo dos músicos descansarem. Assim que eles chegaram no hotel, já era o horário para eles entrarem novamente e pegarem a estrada para a próxima cidade, senão não daria tempo de chegar na próxima cidade. Então eles trocam o dia pela noite.